A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 4: O Caminho, a Verdade e a Vida. Autor Pedro Dong. Semana 2. Novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Quarta-feira. Humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. Ler com oração. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. O início do capítulo 13 do Evangelho de João ressalta que faltava pouco para Jesus cumprir a incumbência que o Pai lhe dera na terra: morrer na cruz por nós. Entretanto, ele não ficou na morte, porque Deus o ressuscitou, fazendo-o ascender aos céus e assentar-se à sua direita. Atos, capítulo 2, versículos 32 a 36. Durante o banquete da Páscoa, Jesus levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. João, capítulo 13, versículos 4 a 5. A última ceia do Senhor com seus discípulos foi um ambiente muito solene, pois todos sabiam que a morte do Senhor estava próxima. Jesus era a pessoa mais ilustre, o protagonista daquele banquete, e ainda assim fez algo surpreendente. Antes de partir, Jesus queria dar-nos uma importante lição, um exemplo. Ele se levantou, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura, cingindo-se. Na época, apenas os serviçais se cingiam com uma toalha. Jesus, o convidado mais ilustre daquele banquete, cingiu-se como um servo, assumindo o papel de um serviçal. A maioria dos homens sempre procura a posição de maior honra, mas Jesus caminhou ao sentido contrário. Essa atitude foi uma surpresa para todos. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então, Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. João, capítulo 13, versículos 6 a 9. Pedro, quando viu aquela situação, reagiu com grande surpresa, mas depois percebeu o que Jesus fazia, e isso lhe serviu de lição. Tanto que, em sua primeira epístola, ele diz: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns para com os outros. Cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Temos incentivado muitos jovens e adolescentes a serem incluídos na obra do Senhor. Nossos adolescentes são as tropas, e nossos jovens são os capitães de tropas. Eles são muito úteis nas mãos do Senhor, mas queremos que sejam ainda mais úteis, que aprendam a fazer a obra do Senhor e alcancem mais maturidade. Que eles sejam, em cada igreja, aqueles que ajudam os irmãos que estão à frente a levar a obra do Senhor adiante, sem orgulho nem preocupação com posição ou lugar de honra. Conheço jovens com o coração de buscar honra e destaque para si próprios, que acabaram caindo nas ciladas do diabo, percorrendo o caminho de Satanás, que é o de orgulho e soberba. Querido jovem, mesmo que você tenha razão em determinado assunto, siga o caminho da submissão e da humildade, porque isso sempre redundará em vida. Escolher o caminho da rebelião significa perder o caminho da vida. Por isso, seja sempre submisso aos mais velhos. Não busque posição e destaque, pois se nos mantivermos em posição de humildade, Deus sempre nos concederá sua graça.
Em minha vida houve situações em que fui humilhado, mas graças a Deus eu me submeti a elas. Se Deus me fez passar por elas, é porque eu precisava. Se confiarmos e nos submetermos a Deus nessas circunstâncias, no tempo certo Ele nos exaltará. Não nos precisamos preocupar em fazer justiça com as próprias mãos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Cuidado com as armadilhas de Satanás. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 8. Ele está rondando. Não o deixemos entrar por meio do orgulho e da ambição. Não permitamos que ele nos transforme em traidores como fez com Judas. Paulo disse aos Efésios: nem deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Não vamos alimentá-lo, mas sim matá-lo de fome, andando no caminho do Senhor, no caminho da humildade, no caminho de servir uns aos outros. Assim, Satanás não terá espaço entre nós. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.